fechado aqui no capítulo 19, no primeiro versículo, nós temos a história bem conhecida, ficou conhecida mais por causa da música, né, de Regis Danese do que até dito pelo próprio rapaz. A história de Zaqueu. Pastor que me ministrou no meu início, no meu primeiro ano de conversão, ele gostava muito de pregar sobre Zaqueu. Gostava muito de falar de Zaqueu. Ele devia se assemelhar bastante com Zaqueu, porque ele sempre falava de Zaqueu quando ele dizia: vamos abrir no livro de Números. Todo mundo na igreja já conhecia, né? Congregação menor, igrejas de bairro. O povo novo, ele é menor em número, só quando é trazido por alguém, ou porque procurou, porque está visitando a cidade, achou
começaram a murmurar. Diga assim comigo: a multidão, até mesmo sendo discípulos, não aceita que Jesus me ama e quer ir à minha casa. Sabia disso? Ele entrou na casa daquele pecador, na casa daquele
Você que vai dar, filho? Você levantou a mão? Não, se Deus está falando, faça. Você fala, poxa, eu fui lá para ouvir uma palavra e agora estou ouvindo esse leilão todo. Alguns iam nem prestar atenção nisso, porque foram curados, foi tocado, mas alguns iam sair ladrão, sanguessuga. E você ia dar o retrato e falar, naquela igreja, o pastor, você não sabe nem o nome dele, mas você dá como ele é. Ele é assim, assim, assim. Assim é Zaqueu. Zaqueu, eles dão um retrato, ele é rico, publicano, fraudulento, rouba, extorque as pessoas e é chefe de um monte desses caras. É assim que ele funciona. Sendo judeu, ele teria que ir na sinagoga, congregar, sim ou não? Teria que ir na igreja? Teria, ele é judeu, só que ele vai na igreja? Não. Ele vai na sinagoga? Não. Por que ele não vai? Porque ele não gosta? Não, não é isso. É que o povo não gosta dele, tem direito de não gostar, porque ele cobra impostos. Agora, os indícios de Zaqueu, não existe nada na Bíblia que diz que ele roubava. Nós não podemos dizer, o policial da CT está me roubando. Nós não podemos dizer isso. Ele está fazendo o que a lei obriga que ele faça: multar, cobrar. A conta de luz vem para sua casa, se vem alterado ou não. O rapaz que está tirando, ele está tirando do relógio, ele não sabe o que está acontecendo, mas ele trabalha para o pessoal. Não há indícios de roubo, não há palavra de roubo, não tem prova de roubo, mas o povo acha que ele rouba. Então o título que ele recebe é de publicano, de fraudulento, ladrão, e ele está fazendo isso aonde? Em Jericó. Ele é um homem rico, ele é um homem poderoso, ele é um homem que tem condições financeiras boas, é lógico, ele é cobrador de impostos, mas ele de repente descobre ou ouve falar que Jesus vai estar visitando ou passando por dentro da cidade de Jericó. A cidade de Jericó não é um lugar, vamos dizer assim, que a pessoa entra em Jericó porque gosta de Jericó. Às vezes vai lá para fazer negócio, vai lá para algumas coisas, e ela é passagem para quem vai para Jerusalém. Ela também é passagem para quem vai para lá. E Jesus está passando lá. Ele entrou na cidade por algum motivo. Talvez o motivo na cabeça de muita gente, eles vão almoçar lá. É o que nós que fazemos a caravana fazemos. Nós não vamos visitar praticamente quase lugar nenhum, a não ser quando a gente vai ver as muralhas de Jericó, que não dá quase para ver. Não há intenção de se mostrar as muralhas de Jericó, o pouco que sobrou, porque isso não interessa. A vitória de Deus contra o inimigo não quer que veja. Então ela é bem escondida, mas pouca coisa, a gente não chega perto do pouco das muralhas, porque as muralhas não caíram. Se as muralhas tivessem caído, desabado, caído para os lados, sido destruída, tinha pedra de muralha por toda Jericó, mas não tem, porque as muralhas, pela Bíblia, pelo estudo do que aconteceu, os estudiosos dizem que as muralhas entrou dentro da terra, elas afundaram dentro da terra. Então o pouco que ficou lá de fora foi ocultado lá em Jericó. Então nós não temos muito o que fazer lá, mas vamos lá. Por qual motivo? Primeiro, para ver quando a gente vai subir naquele, como é que chama aqueles? Teleférico, né? Quando a gente vai para olhar lá de cima as muralhas, alguma coisa que é meio espiritual lá em cima da montanha, existe uma palavra profética lá de cima, que é liberada na Bíblia, e para almoçar, que a comida é boa, os árabes sabem fazer, o domínio de Jericó não é judeu, não tem judeu em Jericó, é tudo
tudo árabe hoje, tudo árabe. Judeu nenhum quer morar lá, porque eles sabem que Josué amaldiçoou aquela cidade, e ninguém mais vai construir. Ela não é uma cidade rica, não é uma cidade hoje próspera, mas tem muito árabe lá, próspero, rico, que trabalha. E o que tem na entrada da cidade, que nos chama a atenção, é uma árvore, uma única árvore na entrada, que eles dizem, quando nós vamos lá agora, quando a gente vai, que é uma figueira brava, que é do tempo de Jesus. Talvez não seja ela, mas aquele local baixo de Jericó não é lugar de figueira brava, não tem. A figueira brava dá nos montes, no alto, e ela é uma figueira que a turma não colhe figos, porque não são figos doces. Só quem colhe figos dessa figueira são pessoas humildes, pobres, mas tem que saber trabalhar com esse figo. Ele é um figo verde e ruim, e se deixar duro, se deixar ele amadurecer, ele não vai amadurecer, ele vai estragar. Então, para que ele melhore, cresça, tem que bater nele. Acho que eu já falei até disso aqui. Tem que bater nele, tem que judiar dele. Aí ele exala uma enzima, cresce 8 vezes mais e fica um mel. Só que a figueira é cheia de espinhos, então ninguém quer subir, e não se planta essa figueira. Ela é uma figueira brava, quer dizer, é do mato, ela é nativa. Ela é nativa. O que essa figueira está fazendo ali, isolada? Não tem um monte de figueira brava lá, é só essa. E nós vamos saber agora o que Deus faz para ganhar nós para Ele. Diga para a pessoa do seu lado: Deus tem um plano na sua vida, desde que você começou a ser gerado. Você sabe quantos anos Deus planeja ter você? Tem pessoas que nascem na igreja, os pais eram da igreja, os filhos nascem cristãos, porém não são cristãos, porque você não tem como indiciar que o seu filho vai servir a Deus ou a Jesus, porque ele nasceu numa família cristã. Porque às vezes aquela família cristã que tem tanto problema que aquela criança tem uma raiva de igreja, e às vezes a igreja é tão severa que não tem lugar para aquela idade. Então não tem classificação. Eu nasci na igreja, meus filhos serão da igreja. Não. E outra, que o testemunho que nós damos talvez não seja bom para a igreja. Sabia que tem pessoas que falam, não é o caso aqui da nossa igreja, mas acontece, pessoas falam mal da igreja na mesa da sua casa, fala mal da igreja para o marido, a mulher vai chegar em casa e fala: aquela igreja não sei o que, os irmãos são tudo assim, é mal encarado, o líder do diaconato é um cara mal encarado, feio, o pastor tal é feio, é não sei o que, os diáconos são feios. Eu estou falando que as pessoas falam, estou dizendo que é. E às vezes até os próprios obreiros falam mal dentro da sua casa. Aí quando os filhos ficam ouvindo, aí eles falam assim: vamos na igreja, vamos lá. Mas da minha mãe não. Da minha mãe o negócio lá é feio. Aquilo é uma cadeia. Aquilo ali é perigoso, é tudo mafioso que está lá. Eles são feios, mau, ladrão, sem vergonha. O pastor diz que é bandido. Quem é que quer nessa igreja? Então as pessoas desenham a igreja e depois os filhos têm ódio da igreja. Aí eles vão frequentar a bocada, o pancadão, vão para a cadeia, vão usar droga, porque lá os bandidos dizem que o morro é bom. Não, tem droga, mas eles respeitam. A igreja tem Jesus, mas ninguém respeita ninguém. É a gente que conta como é. Então às vezes não quer dizer que seu filho pequeno, sua filha ou as crianças vão ser cristãos. Então precisa querer ser. Então tem criança que ela cresce na igreja, mas vai chegar o dia de ela falar com Jesus, ela se entregar a Jesus. O retrato não é muito bom que a gente passa para os filhos, para os vizinhos, para os irmãos, para os discípulos. Tem
discipulados, talvez você não está em nenhum ainda, deveria pelo menos perguntar para nós o que é o discipulado. Não perguntar para qualquer um, perguntar para os pastores, para os líderes, até mesmo para nós aqui, direto. O que é o discipulado? Eu quero conhecer, porque às vezes o discipulador fala coisas que não deveria falar no discipulado, e ele mata as pessoas também do discipulado. As pessoas vão para ouvir uma palavra de vitória e acabam ouvindo algo que não serve, algo que não vale nada. Zaqueu descobre que Jesus está indo para Jericó, então ele faz algo assim, ele pensa: eu quero ver quem é esse homem. Aí ele faz algo que não é normal e não é qualificado para um homem rico, para um homem poderoso, para um homem de dinheiro, sair correndo no meio da multidão, subir numa figueira espinhuda que não tem o porquê. Imagine você chegando na igreja e você vê eu lá em cima daquele coqueiro, aqui na porta, para olhar você. Deixa eu ver quem vai ir. Você vai falar: que coisa de louco. Será que o apóstolo tem endemoniado? Não tem ideia. Não dá. Pensa, você chegando na igreja, vindo de longe para ir parar seu carro, e o bispo Rodrigo pendurado lá na árvore, olhando para baixo, que conversa, subindo na árvore. Não tem, fica sem nexo, é coisa que criança faz, que pessoa faz quando é adolescente, coisa que não tem juízo. Já pensa você, olha, pense em você, saindo correndo lá na sua rua, onde você mora, e você põe uma escada lá e subir no poste, fica lá no poste, lá em cima, vai, para o trânsito, vão chamar o bombeiro, ele vai se jogar, vai se matar. Não tem lógica. Uma pessoa em sã consciência não faz isso. Um homem rico sair e fazer esse ato, não era que ele queria fazer, o que ele tinha tomado alguma, ou estava doido. É porque ele não podia andar no meio da multidão sozinho, porque ele não era bem querido. A linguagem e o retrato que ele tinha não era bom, era um retrato ruim, era um retrato de uma pessoa que não vale nada, é um retrato de uma pessoa que tira proveito. E ele não pode ir na sinagoga, ele não pode, ele sabe quem é Deus, porque ele é judeu, ele sabe quem é. Mesmo que fosse árabe, ele também sabe quem é Deus, mas ele não pode. Se ele fosse romano, também saberia quem era Deus, mas ele não pode. O problema não é Deus, Deus não tem nenhum problema, o problema é Jesus. Jesus é o problema. Diga comigo: Deus, guarda isso que eu vou falar, porque vai ser importante para você. Deus não tem problema. O diabo jamais vai encarar Deus. O problema do diabo não é com Deus, é comigo. Agora, sabe qual é a única maneira de você ir a Deus? Sabe qual é a única maneira de Deus ouvir sua oração? Sabe qual é a única maneira da sua família ser salva por Deus? Através de Jesus. Jesus é o único caminho, é o único. Ele mesmo disse: o único caminho, a única verdade e a vida. E ninguém leva ao Pai a não ser por esse caminho, Jesus. Então, há interesse em Satanás, ou no maligno, ou nos demônios, que você conheça Jesus? Há interesse? Não. Quanto menos você vê Jesus, ou estar com Jesus, ou Jesus ir na tua casa, melhor para o diabo. Você só vai conhecer a Deus, mas nunca verá a Deus, nunca será tocado por Deus, nunca será abençoado por Deus. Porque não tem como eu ir a Deus por outro caminho a não ser que seja Jesus. Eu vou rezar de uma maneira, eu vou acender uma vela. Meu filho, Deus não precisa de luz, Ele é a luz. Deus não precisa de comida, Ele é a comida.
Deus é o Criador, eterno, sempre, dono da eternidade, Criador da eternidade. Ele não precisa que eu reze, que eu ore, que eu fale. Quando eu oro, eu não oro para Deus, eu oro para mim. Deus não está precisando de cura, quem está precisando de cura sou eu. Deus não está precisando de milagre, quem precisa sou eu. Deus não está precisando de emprego, quem precisa sou eu. Só que para mim chegar a Ele, eu tenho que colocar a senha, ou a chave para virar, para abrir a porta, e a chave chama-se Jesus. Coloca a mão na pessoa do seu lado com muito carinho, deixa Deus te usar, fala, conheça Jesus bem. Aí tudo é possível para aquele que crê. Pegue as suas duas mãos aí. Bispo, dá para a gente adorar um pouquinho. Será? Como Zaqueu, eu quero subir Se você puder o cantar. mais alto Canta que pra eu você. puder. Canta você. Se você Só puder pra fechar os seus te olhos e cantar melhor. ver, olhar para ti Zaqueu tinha dinheiro, e chamar tinha boa tua casa, atenção tinha empregados. para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Verdade, verdade. Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dá tua paz. Largo tudo pra te seguir. Entra na minha casa, Chama isso. entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim. E como Zaqueu, eu quero subir Quanto nós precisamos o disso? mais alto que Como nós precisamos de um atendimento particular. só pra te ver, olhar para ti e chamar tua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dá tua paz. Largo tudo pra te seguir. Chama ele para tua casa, chama. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim. Olha, a Bíblia não diz que Zaqueu estava doente. A Bíblia não diz que Zaqueu tinha alguém doente em casa. A Bíblia não diz que Zaqueu estava separando da mulher, que os seus filhos estavam com problema. A Bíblia não diz que Zaqueu estava ameaçado de morte. A Bíblia não diz que Zaqueu precisava de dinheiro, de emprego. Então ele não precisa de nada que seja natural para a maioria das pessoas. Mas ele queria ver quem era Jesus. A Bíblia não diz que Zaqueu queria mudar de vida, que ele queria ser transformado.
disso, só diz que no coração dele há uma curiosidade: conhecer quem é Jesus. Ninguém em Jericó chama ele de Zaqueu, doutor Zaqueu, Senhor Zaqueu. Todo mundo chama o publicano, o pecador. Ele é conhecido como publicano, que quer dizer a mesma coisa, pecador, quer dizer quem não vale nada, quem não merece chance. Ele faz tudo que não presta, ele faz tudo que traz tristeza no coração do povo. Então ele é obrigado, por causa da sua pequena estatura, quer dizer, fraco, pequeno, não vai agredir a multidão, e a multidão vai agredi-lo, vai falar, vai começar a vaiar, vai começar a gritar, pode até linchá-lo. Então ele aquele dia não está com segurança, não vai mostrar ele com os guardas, com segurança, dentro de um carro blindado. Ele sai correndo, sobe na figueira, à frente da multidão. Não é que ele passou no meio da multidão, é que ele chegou antes que a multidão, subiu na árvore espinhuda, aonde não é normal ninguém subir. Talvez nunca ninguém subiu naquela árvore, porque esse figo nem para se vender numa árvore só serve, precisa ser muitas, e precisa ter muita coragem para aquilo. Não é uma pessoa normal que faz isso. Ele sobe, fica quietinho no meio das folhagens. E o interessante é que essa árvore, esse figo, tem muitas folhas. É tantas folhas que você não vê os figos, eles ficam escondidos e não vê os espinhos. Ele sobe e fica naquele lugar, naquela rota, sem nenhuma intenção de mudar de vida. Ele não tinha intenção nenhuma, mas a curiosidade é que faz a diferença. Sabe por que você está aqui hoje? Querido, ouça, porque Deus está falando com nós essa manhã. A curiosidade de saber quem é Jesus. Talvez você ainda não entregou tudo para Ele. Você está curioso, você está vindo. Na verdade, você está em cima de uma árvore, olhando. Só que eu tenho um recado para você. As pessoas podem olhar você como baixinho, encrenqueiro, grande, careca, gordo, magro, negro, branco, branquelo. Como diz, azedo, devedor, prostituto, ladrão, homossexual, travesti, prostituta, prostituto. Pode olhar você com 1000 nomes, mas ele não olha você assim. O olhar de Deus é diferente do olhar das pessoas. O olhar de Deus é diferente até do nosso olhar para nós mesmos, no espelho. Deus não olha você, não olha a mim da maneira que nós mesmos achamos que somos. Deus olha você com plano. Eu disse que Deus tem plano quando você estava sendo gerado. Ainda que foi por um abuso, ainda que o sêmen do indivíduo sem vergonha, ou o maldito que fez, achou que desgraçou sua vida, ou o diabo, que você é o filho de uma desgraça. Mas Deus não olha assim, porque quando Deus olha, mesmo sendo um abuso, um estupro, Deus diz: eu vou pôr minha mão. E quando Ele põe a mão dele, Ele transforma a maldição em bênção. Então você é fruto de uma bênção, é fruto da mão e do desejo de Deus. Ainda que você não se ache nada, ainda que você não consiga realizar os seus sonhos, Deus tem um plano na sua vida. Deus te ama do seu jeito, não da maneira que o povo te vê, ou que as pessoas te olham, ou até como você se vê. Mas Ele tem um plano sobre sua história. Ainda que você não queira a transformação, que você não planejou, Deus tem um plano. Só por você estar aqui, é porque você está curioso, ou está ouvindo algo que te interessa, ou está desesperado, talvez buscando o que você nem conhece. Mas Ele não está pensando assim. Ele tem um plano, e esse plano vai acontecer exatamente porque Deus planejou que essa igreja estivesse aqui hoje. Talvez a pessoa que te convidou para vir na igreja um dia, não foi obra do acaso. Deus planejou. Aquela figueira brava não era para estar ali, não é local dela, porque ela é nativa, ela não tinha que estar ali. Mas ela esperou 50 anos ou um pouco mais,
para que um dia alguém subisse nela para ver Jesus. Talvez tenha alguém que entrou na sua história, ou algo entrou na sua história, para que você estivesse aqui hoje, para ver Jesus. Ainda que você não tenha planos nenhum, Ele tem um plano na sua vida. E quando Jesus está passando, coisa linda, né? Uma figueira, Deus planejar uma figueira antes de pessoas nascerem, só para receber Zaqueu. Você não vai ouvir mais ninguém subir na figueira para ver Jesus, só Ele. Põe a mão na pessoa do lado, dá uma palavra, dá um sorriso e diz: isso é exclusivo. Tem coisa que Deus faz que é por causa sua. Aquele folheto chegou na sua mão porque Deus tinha um plano. Aquela rádio que você estava mexendo na estação e caiu naquela palavra, não foi um acaso, Deus planejou. Aquela pessoa que está falando nasceu com o intuito já de chegar aquele dia, estar naquele lugar, naquela hora, para falar com você. Aquela pessoa que visitou sua casa, que você trabalhou junto, que falou com você, aquela pessoa que acabou dando uma palavra para você na televisão, não é um acaso. Aquilo ali tem um porquê. Aquele horário, aquele programa foi planejado por Deus. Deus tem planos com a natureza e com qualquer pessoa. Eu sei que comigo foi assim, e você sabe que com você foi assim. Você não é obra do acaso. Você não é o fruto de um câncer, de uma perda de emprego, de algum problema. Você é fruto de um plano de Deus que está na sua vida. Você conheceu a pessoa certa, não foi porque foi a hora que você quis, foi a hora que Deus planejou. O namoro, o conhecer, o trabalhar, o estar, o entrar naquele ônibus, naquele metrô, o ralar o carro com alguém, bater em alguém, o colocar gasolina naquela hora, o entrar naquela padaria, sei lá como foi o seu encontro primeiro com o nome de Jesus, mas alguém planejou para preparar você para ver Jesus. Dê um aplauso forte ao Senhor, porque Deus tem um plano na sua vida tremendo. Talvez você vai ser uma figueira para alguém, você vai ser a ponte para alguém conhecer Jesus. Tomara que seja primeiro para os seus filhos, tomara que seja primeiro para a sua família, tomara que seus filhos estejam na igreja com você, tomara que você seja um porta-voz das boas notícias. Tomara que você não seja a multidão que olha Zaqueu como um ladrão, como um bandido, como um publicano e pecador, mas que você seja uma figueira que não olha para Zaqueu desse jeito, mas permite através de você alguém conhecer Jesus. Você pode dizer: eu preciso ser uma figueira brava. Talvez não vale nada para ninguém, mas serve para apontar onde está Jesus. Jesus vai passar por você e alguém vai estar vendo Jesus através de você. Espero que você não seja a boca do inferno, mas seja a boca da figueira que vai dizer, vai passar aqui, sobe aqui, sobe aqui, sobe em mim, venha perto de mim que eu vou te apresentar Jesus. Você pode dizer à pessoa: você apresenta Jesus ou destrói Jesus? Quem é você? Quem é você? E quando Zaqueu está lá em cima escondido, Jesus está passando no meio de uma multidão apertando, dando oferta, pobres e ricos andando com ele, curados, sarados, transformados, outros só seguidores, outros discípulos e outros a ser apóstolos que estão com ele, porque ainda não são, vão ser, mas já estão estudando para isso. Ele passa e quando ele para debaixo da figueira, ele não olha e diz: ô publicano, safado, desce, se converte, seu porco, devolve o que você roubou. Ele olha, ele diz assim: ô filho, Zaqueu, Zaqueu poderia ter ficado quietinho, feito igual Adão: eu não valo nada, e se escondido no meio das folhas e faz feito como Adão fez, a mulher de Adão fez, mas não. Ele não imaginava que isso fosse acontecer. Ele não planejou isso.
Ele nunca convidaria Jesus, nunca. Talvez não tinha nem amigo na casa dele, só os publicanos, só pessoas iguais. Por isso que às vezes numa roda onde tem um monte de gente que bebe uma cerveja, fuma e até que usa droga, nós nunca estaremos lá nessas rodas, só se Deus planejar. As amizades deles são igual a eles. A diferença é quando Jesus vai num lugar, ele não olha o passado e não olha o que a pessoa fez ou faz, ele olha o que ela pode ser. Eu estou aqui porque Deus não olhou o meu passado e nem olhou o meu futuro pelas minhas contas, mas Ele olhou o que Ele podia fazer no meu futuro. Deus está olhando você, não para te acusar ou para te dar os títulos que já te deram, ou falar o que você já fez. Ele está dizendo que Ele pode fazer na sua vida. Zaqueu, desce depressa, que hoje me convém estar em tua casa. Zaqueu, mais do que depressa, ele não se escondeu, com tudo que ele sabia, que a turma dizia, porque as pessoas dizem coisas de nós, que nós acabamos acreditando. As pessoas dizem que a gente é tal coisa, que a gente acredita que é, não é? As pessoas dizem, você vai ficar solteiro, você vai morrer pobre, a gente começa a acreditar nessas palavras. Você está doente, a gente fala assim, o teu jeito é de quem está doente, você não está com nenhuma doença não? E a pessoa começa a dizer, acho que eu estou doente mesmo. Ela começa a acreditar que ela não é nada. Ela começa a acreditar que ela não presta. Ela começa a acreditar que ela não vale nada. Zaqueu desce correndo. Aí a gente vê aqui que Jesus estava dando uma aula para os discípulos também. Eu vim para os pobres e vou ensiná-los. E vim para os ricos para ensiná-los. Eu vim para os pobres para ensinar ele a não ficar preso na pobreza. Olha, eu vou repetir de novo, isso aqui não se fala toda hora. Eu vim para os pobres para ensiná-los que eles não estão escravizados na pobreza. E eu vim para os ricos para ensiná-los que eles não estão presos na riqueza. Deus tem coisa boa para você. Você acredita nisso? Diga para 3 pessoas: Deus tem coisa boa para você. Ele quer te ensinar. Ele quer te ensinar. Ele estava dando uma aula para os discípulos. Não faça escolha, nem pobre nem rico. Eu vim para os dois. Eu vim para os curados, mas vim para os doentes também. Eu vim ensinar os curados, os que são sarados, os que estão felizes, que ele não pode ficar preso nisso, porque ele também vai envelhecer, ele também pode ficar doente, ele também pode ter acidente e infortúnio. Assim como a chuva vem para o justo, vem para o injusto. O sol também. Assim como vem crise para o justo, para o injusto. É igual. Então, eles vão ficar presos nisso. Hoje eu sou bonito. Hoje eu sou linda. Hoje eu sou paparicado. Hoje eu tenho. Amanhã pode ser que não tenha. Hoje eu tenho saúde, pode ser que amanhã eu não tenha. Quantas pessoas não estavam bem de repente? Começou a sentir dor, começou a não levantar da cama, travou, daqui a pouco ela descobre que tem uma doença degenerativa no corpo, que veio de família e ela não sabe. Quantas pessoas não são filhos de primo irmãos e tem problema na sua medula óssea? Quantas pessoas não são assim? Ela não sabe, porque os pais não contam. Eles não contam. Mas quando ela está crescendo, quando já está adulta, às vezes está casada, descobre. E os ossos são fracos, os nervos são fracos, e começa a dar problema na pele, e começa a dar problema na visão, e tem problema que não pode engravidar, e tem problema nos filhos que nascem com problema. Quantas pessoas não são assim? Então não existe. Eu vim para os que estão bem, e para que eles não caiam, para que eles não achem que são muito. E eu vim para os que não são nada, que já estão com problema, porque eu vim para tirar eles do problema, para tirar eles dessa escravidão. E vim para ensinar aqueles que acham que são, que ele não ficar escravo da sua beleza, porque ele não vai ficar belo no resto da vida. Deus está te ensinando, sim ou não? Jesus está dando aula para os discípulos, está dando aula para o povo. Gente, eu vim para todo mundo. Agora, quando ele diz para Zaqueu, desce, que eu vou ficar na tua casa, teve gente lá que mordeu. Ah, mordeu.
Irmão, às vezes eu vou na casa de alguém, depois de 10 anos, 5 anos, e algumas pessoas eu conheço no mesmo dia e ocasiona de eu estar com ela no mesmo dia, na casa, no comércio, no negócio, ou tomando um café. Rapaz, gente, você não sabe, eu vejo demônio no celular. O celular começa assim, a pessoa já começa a falar, na casa do fulano foi, na minha nunca vai, o outro visitou agora. Você não tem ideia, uma murmura. Agora imagine os discípulos murmurando, porque ele diz, vou na casa de Zaqueu. Talvez João disse, esse filho da mãe nunca foi na minha. O cara Jesus só vai na casa de Pedro e na casa de Lázaro, nunca foi na minha. Talvez Bartolomeu dissesse, não, acho que você não é o cara, você não tem dinheiro. Porque tem gente que acha que o pastor só vai na casa de quem tem dinheiro. Não estou dizendo que isso é generalização, tem gente que só vai mesmo. Mas a turma põe retrato em nós. Pense que você põe retrato nos outros e os outros não põem em você. Põe sim. Põe. Você não sabe como é que você é chamado. Tem gente que chama você sem vergonha, ladrão, pilantra. Tem gente que fala um monte de você, você que não pensa que não, mas fala. Então, quando Jesus vai para a casa dele, Jesus vai ministrar na casa dele, sim ou não? Jesus tinha um plano lá, tinha ou não tinha? O que Jesus pregou na casa de Zaqueu? Você já se perguntou? Eu quero encerrar com você assim. O que Jesus pregou? Alguém pode me falar o que Jesus pregou? Pregou sobre salvação? Sim ou não? Não. Pregou sobre transformação? Jesus mandou ele aceitar a ele? Sim ou não? Não. Jesus pregou? Não pregou. Jesus é sem vergonha nessa hora. Bagunça, filho. Jesus foi comer. Jesus foi comer. Ele não abriu a boca. Agora presta atenção comigo para nós orar. Jesus prega sem pregar. Diga, as atitudes falam mais forte que as palavras. Sua vida prega. Vamos nos colocar de pé? Sua vida prega. Quando você, eu não sei pregar, você não precisa pregar. Jesus pregou comendo. Tem gente que vai num restaurante com alguém e perde, como diz, perde a linha. Tem uma música, não sei de quem aí, que diz que perde a linha. Acho que é do, como é que chama aquele rapazinho lá? Vai, menino, vocês sabem quem é. Luan Santana. Perde a linha. Quando o papai está longe, você perde a linha. Cadê o bispo? Nós vamos cantar essa música. Não. Fala aí com a pessoa, quando o papai está longe, você perde a linha. Vocês gostam, né? Eu sei que vocês ouvem isso aí, tá vendo? Eu levei 40 minutos falando de Jesus de Zaqueu. Não arranquei um som. Um segundo falando de Luan Santana. Você perde a linha, você já se motivou. Mas é verdade. Perto de papai a gente é santo. Na igreja a gente faz cara de anjo e sinal de Ave Maria. Mas quando está lá fora, só Deus conhece a gente. Jesus está lá na casa do pecador, na mesa, o do bom e do melhor. Zaqueu era rico. Eu vou me apresentar, porque eu não estava nem aí e queria mostrar para Jesus. Ele sentou e quis comer, mandou servir o melhor. Jesus está comendo. E Jesus está comendo. E os discípulos lá, sem jeito, olhando a garrafa de tubaína marrom, parecendo cerveja. E os discípulos, não vou nem pegar no copo. Fica longe, Pedrão. Fica calado, Pedro. Não pega nada, nem come. A gente não sabe que comida é essa. Olha, ele serviu camarão. Nós somos judeus, não podemos comer camarão.
Olha lá, ele serviu pernil, mas não come carne de porco. Pedro, fica calado, não põe a mão em nada. E um murmurando para o outro: Jesus é doido. Agora escandalizou. Nós estamos seguindo um maluco. Nós estamos seguindo um doido. E Jesus calado, comendo e comendo. Jesus come de tudo. Não vai dizer o que ele come, mas ele come de tudo. Não pode pôr a mão em morto, porque ele é judeu, profeta. Ele não pode chegar perto de morto. Mas Jesus, ele é tão doido que ele faz tudo que parece não ser religioso. Ele põe a mão no esquife do caixão de uma pessoa, não mexe morto. Ele conversa com o morto. É proibido conversar com o morto, mas Jesus conversa. Porque quando Jesus fala com o morto vive. A diferença de falar com os mortos é que quando Jesus fala com alguém morto, ele vive. Presta atenção. Quando Jesus fala com alguém morto, ele... Então, se tem alguém na sua casa morto ainda, morto para as coisas boas, fique tranquilo. Quando Jesus falar, ele vai viver. Mas agora é hora de você pregar, sem falar nada, sem dizer nada. De repente, do nada, Zaqueu pede a palavra: posso falar, Senhor Jesus? Posso falar? Aí ele fica de pé. Eu acho que a cadeira dele era mais alta que a dos outros, porque ele é pequenininho. Ele fica de pé e diz assim: Senhor, se eu roubei alguém, fraudei, eu quero devolver 4 vezes mais. Agora, pergunta: você acha que se ele tivesse roubado, ele tinha falado isso? Você sabia que tem gente que pensa que todo mundo é ladrão? Se prospera, se é rico, é ladrão. Se é pobre, está em pecado. É assim que as pessoas te veem. Tem gente que, se você chegar com um carro novo, está roubando, está trabalhando para o político, como se todo político fosse ladrão. Se você chega, compra casa, ou reforma, ou arruma, ou constrói qualquer coisa, você é ladrão. Agora, se você é pobre, está passando necessidade, você está em pecado. Se você está de roupa de marca, pode ver se as pessoas não falam. Ela olha e diz assim: comprou na 25 de março. É pirata. Ninguém acredita que você usa nada de marca. Sabia que as pessoas não acreditam? Não acreditam. Porque ela desqualifica a gente. Então ele diz: ó, se eu roubei, eu dou 4 vezes mais. Mas senão que ele não tinha roubado, senão não tinha falado. Ele ganhou dinheiro com a lei. Nada diz que ele roubou. Se ele pode cobrar imposto, ele cobrava. Não quer dizer que ele cobrava 10 vezes mais ou a menos. Ele cobrava o imposto. Talvez ele tinha muita cobrança e tinha muito funcionário. É justo ou não o Silvio Santos ser rico? Ele roubou quem? Você conhece alguém que o Silvio Santos roubou? Ele roubou alguém da sua família? Não é que ele paga pouco. Não, você trabalha lá porque quer. Não é obrigado a trabalhar lá. Ninguém é obrigado a congregar nessa igreja. Congrega porque quer. Então ninguém roubou nada. Você dá oferta se você quiser. Eu não quero dar oferta. Não dê. Eu não quero ser dizimista. Não seja, ninguém está te pedindo. Ninguém está te obrigando. Você quer ser? Então quando você entrega, esquece. Senão você vai falar que a pessoa roubou ou te tirou algo, se ninguém nem falou isso. E vou pegar metade do que eu tenho, agora do que eu tenho, e vou dar aos pobres. Quer dizer, vou semear o que eu nunca semeei. Então Jesus diz assim: chegou salvação nesse lar. Chegou a salvação nessa família. Jesus queria ir na casa dele. Me faz bem na tua casa. Zaqueu não esperava isso. E aqui entra uma porta muito grande. A casa de paz. Quantos conhecem a casa de paz? Você deveria fazer uma na sua casa. Quando você leva Jesus para a sua casa, numa casa de paz, você não só abençoa a sua casa, como abençoa todos os que vão ser convidados por você a estar nas 8 semanas da casa de paz. Na verdade, Jesus está dizendo: quando eu entro numa casa, eu entro para trazer salvação total. Que salvação é essa? Ele era rico?
não tinha ninguém doente, ele não estava com problema, não estava desempregado. Ele tinha um problema que ele não conhecia e que agora Jesus está dizendo que ele foi liberto. Essa salvação era uma libertação. Qual? Zaqueu tinha dinheiro, tinha ou não tinha? Tinha, só que ele fazia o que o dinheiro mandava. Ele obedecia o dinheiro porque ele estava comprimido pelo dinheiro. O dinheiro escravizava. Então, como o dinheiro escravizava, os outros olhavam ele pelo retrato que ele tinha. Jesus não olhou o retrato dele, mas quando ele disse: eu quero dar uma palavra aqui, eu vou mandar fazer um balanço da minha história financeira. Se eu tiver dinheiro a mais do que de direito, eu dou 4 vezes mais para quem aparecer com a boleta aqui que eu cobrei a mais. Eu quero te ressarcir 4 vezes se eu comer alguma coisa tua. Aí ele calou a boca de todo mundo. Discípulo já estava assim, ó. Discípulo que murmurou e falou que era ladrão também, calou a boca. Porque é como se ele estivesse dizendo: devo alguma coisa para você? Te devo alguma coisa? Peguei alguma coisa tua? Você tem prova? Tem? Não tem documento? Então não devo nada para você. Ele calou a boca de um monte de gente. Com aquela palavra, ele deu o ultimato com testemunha viva: Jesus. E a segunda coisa, ele disse: eu vou dar metade que eu tenho para os pobres. Ele estava dizendo para o inferno: o dinheiro não vai mais mandar em mim, não. Quem vai dominar ele agora sou eu. Ele está na minha carteira, mas eu dou para Deus a hora que eu quiser, o quanto eu quiser. O dinheiro não me manipula mais, e eu não vou mais ser escravo dele. É ele que vai obedecer e fazer o que eu quero. Então, aquela hora, ele domina a riqueza dele. Ele não ficou pobre. Jesus não mandou ele ficar pobre. Dá tudo e me segue. Mas ele diz: a partir de agora chegou a salvação desse lugar, na casa desse homem, e esse homem vai fazer a diferença. Ele vai ser falado daqui para frente por Zaqueu, não mais por publicano. Alguém conhecia o publicano? Como é que você conhece Zaqueu? Por Zaqueu. Tinha um plano de Deus. Em 2013, eu não sei, acho que foi, Regis Danese, mineirinho lá de BH, vai gravar uma música e eu vou divulgar para o mundo inteiro saber quem é esse camarada que eu entrei na casa dele. Olha para o pessoal da Deus, tem um plano com você que você não tem ideia. E hoje você conhece Zaqueu. Alguém publicou o nome dele. Não foi porque a música era, eles divulgaram: entra na minha casa. A música não é esse nome. Quando ela saiu, ela era Zaqueu. Só que para dar ênfase, que porque pegou, entra na minha casa, mudaram o nome da música e regravaram. Quando fizeram isso, parou de vender. Deus tem um plano com você, não é com os outros. Deus tem um plano com você. Zaqueu, chegou a salvação nessa casa. Agora você vai dominar esse negócio. Agora você vai ter autoridade sobre o dinheiro. E ninguém mais vai te chamar pelo retrato. Baixinho, rico, mas pecador. Nós não temos o olhar de Jesus. O olhar nosso é quando uma pessoa não presta, ela não tem mais chance. Quando ela cai e nunca mais será levantada. A gente se acha mais santo, a gente se acha melhor, a gente se acha que nunca vai perder, nunca vai ficar na miséria, nunca vai ficar devendo, nunca vai ficar doente, vai ser sempre por cima. Eu tenho medo disso. Meu maior medo não é adulterar, esse não é o meu medo. Meu maior medo não é roubar, também não é meu medo. São coisas que já não estão mais no meu coração. Meu maior medo é eu achar que nunca vou ficar doente e de repente Deus me deixar doente. Meu maior medo é eu achar que eu vou estar sempre bonito, sempre disposto, e amanhã algo atacar o meu corpo e eu não poder nem levantar da cama. Meu maior medo é exaltar-se com orgulho. Porque o orgulho entra na nossa vida bem devagarinho. E quando a gente pensa que é, não é. Põe a mão no seu coração.
Deus quer levar algo para a sua casa. Zaqueu tinha um retrato na boca do povo, mas no dia que Jesus entrou na casa dele, mudou o retrato. Ninguém conhecia o nome dele, nem falava. Ele queria ver quem era Jesus, mas foi Jesus quem viu ele. Ele não imaginava que fosse conhecer a Jesus tão de perto. E esse de perto mudou e transformou Zaqueu. Ele não queria entregar a vida para Jesus. Ele não saiu de casa pensando, hoje eu mudo minha vida. Ele só queria ver. Mas durante o período, a vida dele mudou. E eu pergunto para você, você quer mudar de vida? Você aceita que Jesus vá à tua casa? Você aceita que Jesus converte você? Converte sua boca, suas atitudes, seu bolso, sua maneira de amar as pessoas. Não olhe para a pessoa que caiu, errou, falhou, como ela nunca mais vai se erguer, porque Jesus pode erguê-la a qualquer momento. Não se assuste se amanhã aquele que mais parecia bandido, ladrão, malandro, prostituta, devedor, falido, destruído, amanhã está de pé. Amanhã está melhor que você. Amanhã está mais bonito que você, mais rico que você, mais saudável que você, trabalhando para Deus mais que você. Não se assuste. Pega a sua parte, aproveite ela. Deus te trouxe aqui. Deus te deu talentos. Deus te deu talentos na vida ministerial, na vida profissional. Te deu talentos no relacionamento. Deus te deu talentos talvez no casamento. Deus te deu a virtude de ter filhos. Deus te deu o ventre sadio. Isso é uma oportunidade única. Deus te deu filhos, filhas. Deus te deu um Deus. Deus te deu uma esposa. Deus te deu um marido. Deus te deu um namorado. Deus te deu uma namorada. Deus te deu um emprego. Os seus talentos é para ser usado em todos os lugares. Os seus talentos é para ser expandido. Os seus talentos é para ser apresentado. Deixa Deus mostrar a pregação dele através da sua vida. Talvez você diga, Deus não me deu riqueza. Riqueza não é tudo, irmão. Talvez Deus te deu outra coisa. Ontem eu vi uma pessoa, uma mocinha, deve ter uns 15 anos, com os pais já de idade. Você via que era a filha deles, numa cadeira de roda elétrica. Talvez aqueles pais dariam toda a fortuna. Chegou num baita de um carrão, de uma Land Rover, toda adaptada para descer a cadeira. Eu prefiro andar a pé, com as minhas próprias pernas. Eu prefiro ir de ônibus e não ser aleijado. Talvez aqueles pais dariam toda a fortuna para ver aquela adolescente andando, menina linda, e as pernas amarradas, porque não tem movimento, não tem força, atrofiadinha, linda, cabelão lindo. Eu olhei e o Espírito Santo estava sentado, esperando o apóstolo, e eu sentado lendo, inclusive lendo parte dessa palavra. E o Espírito Santo mostrou para mim, e eu vi aquilo. E Deus falou assim: tem gente reclamando. A gente sempre quer o que não temos, mas nunca agradecemos ao que temos. A gente não valoriza o que tem. Talvez seu filho, sua vida está do seu lado, seu marido está do seu lado. Tem gente que está sem marido, tem gente que está com a família aqui, tem gente que está com as duas pernas agora ali de pé, tem gente que está com os braços, está enxergando eu.
Talvez seu filho está preso num manicômio, não está numa clínica, nem está na favela, comprando droga agora. Talvez você está empregado, mas desempregado. Talvez você não toma remédio nenhum, mais uma dor de cabeça, uma gripe. Mas tem gente que tem que tomar injeções, fazer hemodiálise, tem que fazer quimioterapia. Já sabe que está com os dias contados. Olha para você, olha para você. Você está com alguém aqui, olha para a pessoa com quem você está. Você está com os filhos aqui, olha para eles. Você está com a esposa aqui, olha para ela. Gente, você pode comer agora o arroz de ontem. Tem gente que tem 30 pratos em cima da mesa para dar para os outros, mas mal pode comer. É infeliz. Talvez teve uma amante, teve um filho fora do casamento, e os seus filhos agora não respeitam. O Espírito Santo está aqui. Ele diz: eu quero ir para a tua casa, deixa eu ir lá. E hoje é dia de você ser livre daquilo que te prende, daquilo que te domina, daquilo que te escraviza. Eu te pus aqui hoje porque tem um dia certo para cada palavra. Tem o lugar certo de encontro, tem a figueira certa. Eu espero que nós sejamos uma figueira para muita gente, subir sobre nós e ver Jesus. Talvez você perdeu alguma coisa, mas você apresentou alguém para Jesus. Talvez alguém lhe tirou alguma coisa. Não vá para cima para destruir ninguém. Você apresentou essa pessoa para Jesus. Fique tranquilo. Jesus não deixa ninguém ficar na mão. Talvez você perdeu o A, o B, o carro, o dinheiro, ou até mesmo a amizade. Mas Jesus vai acrescentar em anos de vida e alegrias futuras, em gerações futuras. Pai, eu te apresento agora cada vida debaixo dessa palavra. Uma palavra, Pai, que eu vejo como inteligente ao nosso coração. Não é uma palavra de gritos, não é uma palavra, mas não é uma palavra de riqueza, de tomar posse, de conquistar, mas é uma palavra para valorizarmos a cada minuto da nossa vida. Que o Senhor não nos olha por apelido, não nos olha pelo que já erramos, ou pela nossa profissão, ou pelo nosso pecado. O Senhor passa por nós hoje e chama pelo nome, porque há um plano do Senhor. Pai, visita os enfermos, visita os que estão desempregados, visita aqueles que estão aqui hoje pela primeira vez. E nos dá uma bênção, Pai. Uma bênção de ter o Senhor hoje na nossa casa. Que o teu poder e a tua graça abrace a nós agora. Que cada um aqui agora decida no seu coração a ser livre em todas as áreas. Se fraudar alguém, vai lá falar com essa pessoa. Dê 4 vezes mais para ela. Ainda que ela te humilhe, ainda que ela te pise, ainda que ela diz: eu não quero o seu perdão, faça a sua parte. E comece a ajudar aos pobres. Tem muita gente pobre na alma, pobre no espírito. Tem dinheiro, mas é pobre. Pobre na fé. Pobre ministerialmente não faz nada. Pobre no discipulado não consegue ficar no discipulado e nem fazer. Pobre numa célula não consegue ir numa célula, abrir uma célula. Pobre numa casa de paz não consegue
consegue se entregar para aprender. Pobre de mente, acha que títulos pode mudar a vida. O que muda a vida não é o título, o que muda a vida é a atitude. Espírito Santo nos visita, desce o teu bálsamo, tua chuva agora, em nome de Jesus. Erga as tuas mãos e diga: Senhor, eu quero que o Senhor vá na minha casa. Vai comer em casa, Senhor. Diga: tudo que é meu, eu quero santificar o Senhor, a começar pela minha vida e a minha família. Mais alto, Adore ao Senhor. chamar tua atenção para mim. Eu preciso. Essa é a frase mais linda. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso. Vai mudar a qualificação. Vai trazer intimidade para o pedido. Paz. Sou pequeno demais. Me dá, Senhor. Me dá a tua Aleluia. paz. Largo de seguir. Vamos lá, vamos chamar ele para casa, vamos. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade, quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Entra, Senhor. Entra na minha Entra, Senhor. entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade, quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Dê um aplauso forte ao Senhor. Que essa palavra te faça pensar um pouco. Que Zaqueu nunca mais seja esquecido por você. Faz parte da nossa vida. Senta um minutinho, que eu sei que você está degustando um pouco dessa parte de Deus. Eu queria convidar você a ofertar na casa de Deus. A ofertar porque você quer ofertar. A ser deixar com que você domine aquilo que é seu. Porque às vezes a gente tem até condições de ofertar. Tem gente que não tem, mas tem gente que tem. Tem gente que pode ofertar uma moeda, mas tem gente que pode ofertar uma oferta grande. Seja ela no cartão, seja ela um cheque, seja ela de alguma maneira. Tem gente que pode ofertar bens, dar bens ao Senhor. Queria convidar você que é dizimista, entende o dízimo, sabe o que é o dízimo, a estar sobre o altar para dizimar ao Senhor. Entregar o seu dízimo à casa do Senhor. Quantos querem uma boa notícia? 2 pessoas. Quantos querem uma boa notícia? Estamos para romper fronteiras no próximo mês. Sua igreja vai inaugurar uma
nova igreja em outro estado. Glória a Deus. Talvez para muitos não faz diferença, para o dizimista faz muita diferença. Faz muita diferença. Estamos para assinar contrato a próxima semana com um prédio em Goiás. E inaugurar uma nova igreja em Goiás, uma grande igreja lá no centro de Goiás. E uma igreja no centro de Mariporã. Uma nova igreja em Mariporã. Isso não é feito só com oração. Isso é feito com ofertas, com os dízimos. É feito com voluntariedade. Às vezes a gente tem os pastores, vai ser enviado para lá, que nós temos o pastor que vai para lá. E nós precisamos colocar um carro para ele, também tem que dar um carro para ele. Como é que ele vai andar sem carro? Ele tem que todo mês vir aqui para São Paulo. Temos que comprar passagem de avião. Então, toda ajuda que alguém pode ajudar, ela é importante. Seja bens, seja uma casa, seja um carro, seja financeira, porque a gente consegue colocar isso para a obra, para virar algo que vai multiplicar a obra. Deus vai te assustar ainda quando você souber quantas igrejas estão sendo abertas. Você falando assim, em 10 anos eu não consigo visitar todas. E abriu com o dízimo de quem dizima 1, quem dizima 10, quem dizima 100, quem dizima 1 milhão e assim por diante. Mais uma boa notícia. Amanhã, das 18 às 19, pela 107.1, você já vai poder ouvir um programa da Igreja da Restauração. A Igreja da Restauração é também nossa igreja. Hoje ela recebe esse nome também, Igreja da Restauração. Vai começar o programa, vai ser feito nos estúdios lá na Zona Leste. Nós vamos atacar, vamos falar todos os direitos, mas vamos atacar mais Guarulhos e Zona Leste com essa programação. Terça-feira deve-se começar, só está decidido o horário, mas já está estipulado, às 6 horas da manhã, pela 101.3, a Rádio Sara Brasil, também uma programação, essa feita pela sede, por nós, das 6 às 7 da manhã, e talvez em seguida das 7 às 8, por enquanto das 6 às 7, deve entrar no ar terça-feira, já essa programação, também no mesmo tempo pela 107.1, vai estar também nessa rádio. E outras que nós estamos vendo, mas eu não sei os dados, não adianta falar. Você sintonizando uma, você vai sintonizar tudo. Também vamos liberar a rádio no aplicativo. Você que não baixou ainda, pode baixar. Pelo Android, Coração Adorador. Só isso você vai pôr lá. Eu não sei como é que chama as plataformas. Como é que chama, Rosana? Para baixar no Android qualquer? Play Store. Para o Android e para o da Apple, qual que é? Apple Store? Não, mas para baixar a plataforma Play Store, aí vai baixar está para liberar dos iPhones e dos iPads, estão para liberar. A gente deve estar liberando essa semana, porque leva um pouco mais de tempo. Mas os outros já baixam agora, rápido. Você pode assistir o culto ao vivo, aí você está passando aqui agora, já abre na hora no seu celular, e vai ter uma rádio online 24 horas para você. Está sendo feita a plataforma de louvor, e além dos chamados, o nome da igreja, e ao vivo, na hora que nós entrarmos na rádio, tanto qualquer uma das emissoras que nós entrarmos, ao vivo vai ter a palavra também, que ela entra automática ao vivo, na rádio Zona Norte FM, é a rádio web que nós
temos também, nós vamos liberar tudo agora. Era uma rádio de música sertaneja e nós arrendamos essa rádio para colocar como plataforma da web nossa. Era uma rádio já conhecida e bem divulgada e vai estar entrando também, tá bom? Então você vai poder assistir o culto em qualquer lugar do Brasil que você tiver, ao vivo. Não é pesado, é rápido, não é lento e não pesa também no seu celular. Amém? Vamos orar pelas ofertas, pelos dízimos. Espírito Santo, os dizimistas estão passando por grande perseguição por causa das igrejas que vão ser abertas, porque ele é o culpado. Tem uma maneira do diabo não perseguir mais ele, é ele não ser mais dizimista. Aí o diabo não vai perseguir, vai tirar o que é deles, porque ele tem ódio, raiva e detesta que qualquer pessoa leve outra pessoa a Jesus. A raiva do inferno com Zaqueu foi, os murmuradores falando, foi porque o diabo não tinha prazer nenhum que Zaqueu viesse conhecer a Jesus. Talvez aquela figueira foi a coisa de maior raiva do diabo. Talvez o diabo não goste nem de ouvir falar de figueira, porque por causa da figueira Zaqueu conheceu Jesus. Toda vez que a gente apresenta alguém a Jesus, nós causamos um estrago no inferno. E os dizimistas estão ajudando a levar a palavra agora, nesse exato momento, pela 105.7, rádio musical. Pessoas do Brasil todo estão ouvindo a rádio, o bispo Rodrigo ministrar e tocar em pessoas, tirar pessoas de tantas situações, e quem paga isso são os dizimistas. Então o inferno fica com raiva. Cada igreja nova que inaugura, o inferno fica com raiva. Cada pessoa que se entrega, cada família que se restaura, o inferno fica com raiva. Pai, por isso eu te peço, aquela palavra que o Senhor mesmo deu em Malaquias, nós vamos fazer prova do Senhor. Vamos fazer prova do Senhor, para o Senhor centuplicar as finanças do teu povo, em bênção, em milagre e em maravilha. O que não tem hoje, possa ter uma porta de emprego melhor. O que não ganha o suficiente, resolva a sua vida financeira. Dá uma oportunidade nova para cada pessoa, para a glória do teu nome. Amém, amém, amém. Diga: eu recebo a cobertura de Jesus nas minhas finanças, e eu vou viver as suas promessas nessa terra. Amém e amém. Você que já ofertou, que o Senhor esteja te abençoando. Você que vai ofertar, por favor, os diáconos também estarão, se precisar, passando aí para você, levando até aí. E aos dizimistas que já foram ungidos, pode estar dizimando. Quantos aqui não foram no encontro com Deus ainda? Não conhece o encontro com Deus? Nunca foi? Amém. Baixa a mão. Quem já fez o pré-encontro e vai no encontro agora? Glória a Deus. Você que ainda não fez pré-encontro, eu não sei como estão as vagas, vou ficar sabendo hoje à noite. Nós vamos abrir um novo pré-encontro ainda essa semana, para aqueles que quiserem ir para o encontro com Deus. Vai ser dia 19, 20 e 21 de agosto. O valor R$120, e no dia do pré-encontro você faz a sua inscrição. Amém? Então nós vamos abrir essa semana, agora até sexta ou sábado, estaremos abrindo esse pré-encontro para a nova turma, se tiver vaga ainda, tá bom? Então fique atento, nós vamos publicar no Face. Você pode olhar no página do Coração Adorador, vai estar publicado lá. Alguém está nos visitando hoje? Tem algumas pessoas que já saíram, eu não pude fazer nada. Agora no término, tem alguém que está nos visitando hoje? Amém. Nós vamos
vamos ter aqui. Você que está vindo aqui ainda não falou conosco, não conversou, não cumprimentei você ainda. Vai ter um grupo lá na frente de boas-vindas. Nós queremos dar um presente para você e queremos dar um abraço em você. E vamos abençoar você lá na frente. Vai ter alguém lá te esperando. Amém? Vamos receber a bênção. Eu quero agradecer que o Senhor esteja te abençoando. Uma semana de vitória, de sucesso, de paz. Que essa semana Deus abra teu entendimento para que você enxergue a saída que você precisa, a solução do seu problema, para a glória do nome de Jesus. Amém? Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre sua vida, sobre sua família, agora e para todos sempre. Amém. Pai, leva cada um de volta para os seus lares, debaixo dessa palavra, dessa semana, debaixo de unção, de graça. Livra do mal, livra de acidente, livra de roubo, livra de multa, livra, Pai, de bala perdida, livra, meu Pai, de más notícias, de doenças, e que haja, Pai, uma boa notícia no celular, numa carta, numa correspondência, num emprego, no lugar onde eles estão, no meio da família, nas férias desse mês escolares, haja uma comunhão com as famílias, em nome de Jesus, amém. Dê um forte aplauso ao Senhor, que o Senhor te abençoe. Eu já estou subindo lá para dar um abraço em você.